Nós vamos pensar na palavra de Deus, mas antes eu pedi para o Claudinho ligar um pouco esse ventilador aqui. Não sei se te mostrou com calor, mas eu estou com muito calor. Está bastante com calor, né? Liga os ventiladores laterais aí, Claudinho. Só os à frente que faz muito barulho. De cima, Claudinho. Isso, também. Não, esse aí mesmo, Claudinho. Esse é o de baixo, Claudinho. É o primeiro. Isso, não muito forte, mas... E liga os laterais aqui da igreja. Já que os irmãos não querem que ligue o ar-condicionado, diminua só um pouco essa velocidade aqui, que está muito alta. Já que os irmãos não querem que ligue o ar-condicionado, né? Vamos ligar o ventilador. Mas está calor. Mas vamos pensar na palavra de Deus. Abra as suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Irmão, nós estamos falando sobre o cultivo dos frutos da nova natureza. Isso aqui não, Claudinho. É esse que faz barulho, Claudinho. Claudinho, desliga isso aí. Isso. Sei mesmo. Os outros você pode ligar. Mas nós falamos sobre nós abominarmos o pecado, de qualquer forma que ele aparecer. Citamos vários versículos bíblicos e nós paramos no verso 28. Diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Mas eu terminei falando a semana passada que quando nós agimos com a ira, resultante de um desejo nosso de autojustiça, fatalmente nós estamos dando lugar ao diabo, como o apóstolo Paulo coloca. Quando nós trazemos, quando os problemas nós trazemos para nós, né, e quando nos deixamos também nos levar pela ira irracional, certamente o diabo não desperdiça essa oportunidade, né, de trazer dores e tristeza para as nossas vidas. Mas no verso 28, ele nos fala sobre a honestidade em vez da desonestidade. Então, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, embutido na virtude da honestidade, né, está a frugalidade. Quer dizer, não somente eu devo abandonar a desonestidade, irmãos, toda forma de desonestidade, porque é uma forma de furto, como também trabalhar, não somente para não ser pesado para ninguém, mas ainda para você ajudar aqueles que precisam. Irmãos, essa questão de desonestidade, muitas vezes nós achamos que desonesto é o cara que me enganou, mas o que você está fazendo que também não está sendo desonesto? Mas eu estou fazendo isso porque eu... Não, desonestidade é desonestidade. Em qualquer lugar. Se eu tento passar o outro para trás, eu estou sendo desonesto. Se eu pego uma senha que não deveria ser minha, como alguns chegam e tem uma senha no balcão, ele já pega ali porque aquela vai chamar ele mais próximo, mas tinha pessoas esperando ali atento. Você está sendo desonesto. Não se envolve só dinheiro. Quando os professores dão uma prova, né, e você não estuda, e você cola, você está sendo desonesto com os seus amigos e até com o professor que confiava que você não faria isso. Só que muitas vezes, irmãos, nós preferimos tratar da desonestidade apenas em questão de dinheiro. Não, irmãos, muitas coisas nós podemos ser desonestos. Desonesto na nossa amizade com o nosso irmão, porque nós somos fingidos com ele. Ele acredita que nós gostamos dele, não é verdade. Você é desonesto, você finge na frente dele. Você está sendo desonesto.
E o texto diz aqui, né, no caso, se você trabalha, ou se você roubava, se você furtava, que você não faça mais, mas que você possa trabalhar para ajudar as pessoas em necessidades. Então, existe, para nós termos os dons espirituais, para que realmente seja cultivado as nossas vidas, irmãos, nós precisamos de mudança nas nossas vidas. Precisa que haja mudança, precisa que haja transformação. Não tem como nós, irmãos, desenvolver os dons espirituais nas nossas vidas se nós não tivermos mudança. Olha o verso 29 e 30, olha aí. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Com as palavras inúteis. Então fale palavras úteis, em vez de palavras inúteis. O adjetivo aqui, irmãos, é torpes. Sabe o que quer dizer isso? Você está falando palavra torpe. Você já usou essa expressão? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer podre, em decomposição. Palavras, irmãos, que não edificam a vida do outro. Não é só a mentira que é um problema, irmãos. Não é só não falar a verdade. Mas muitas vezes o que nós falamos só derruba o outro. Só machuca o outro. Irmãos, nós temos que trabalhar para edificar a igreja do Senhor. Nós começamos examinando o livro de Efésios, lá do início. E nós falamos sobre unidade, como é difícil você preservar a unidade na igreja. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós usamos palavras que não edificam, só que destrói, que causa constrangimento, tristeza, coisas que o outro não precisa saber, e que você vai levar, não vai acrescentar nada. Você sabe que o outro falou, vai adiantar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Ou vai servir só de semente para Satanás, para a destruição da unidade da igreja? Mas muitas vezes nós não vemos, nós como responsáveis por manter a unidade entre os irmãos. Isso depende de mim e de você. Então aquilo que eu falo, irmãos, não pode ser coisas podres, tem que ser algo que edifica. Eu sempre digo, se você vai falar algo que só vai machucar o irmão, para que contar? Para que falar? Ore. Você tem que orar. Irmãos, palavras que não são próprias para edificação conforme a necessidade. Às vezes, dentro da necessidade, você fala algo que não ajuda em nada. Sabe, mas quer ver uma coisa que destrói a unidade, que não acrescenta, que não edifica, que não é útil? Eu sempre digo, é o disse que me disse. É levar algo para frente que não edifica a vida do outro. Ele não viu, ele não sabia, não é nada que acrescente a vida dele. Para você falar coisas que abalam a fé do outro, desanima o outro, causa tristeza na outra pessoa. Então nós temos que usar palavras para edificação, cidade, né? Que transmita graça, porque muitas palavras não transmitem graça às pessoas. Não transmite. E isso deve ser retirado do nosso vocabulário. Deve ser tirado das nossas bocas, irmãos. Irmãos, não é só não dizer palavras estragadas, podres e inúteis. Muito mais que isso. Nós devemos somente, e o texto deixa claro nisso, devemos falar somente o que vai edificar.
E outra, ainda de acordo com a necessidade do que houve. Então, veja, aquilo que eu vou falar para o irmão Floriano, dentro da necessidade dele, para edificar ele, não é o que tem que levar para a Sueli, levar para a Joana. Eu tenho que cuidar da necessidade daquela pessoa para que seja edificada. Não falar fora da necessidade. Tem gente que fala demais, irmãos. Fala tanto que causa. Falar conforme necessidade. Simplesmente isso. Irmãos, nós podemos pecar, até mesmo dizendo o que é certo, quando o que é certo é dito em momento errado. Irmãos, a minha oração sempre tem sido a Deus, para que Deus sempre deixe que eu fale na hora certa. Eu já fui questionado, mas não vai falar? Não, primeiro eu vou orar. E Deus vai me colocar essas palavras que eu tenho que falar no momento certo, para edificar. Para mesmo certo, em momento errado eu posso destruir. Irmãos, quantas vezes se tem problemas na igreja, eu digo, irmãos, vamos orar por isso, porque tem coisas que só Deus pode resolver sem causar problemas. Porque se nós formos fazer, nós vamos causar divisão, nós vamos entristecer, nós vamos magoar pessoas. Tem coisas que nós temos que orar. Irmãos, muitas vezes eu me surpreendo, depois que eu termino um sermão, que algo ou alguma coisa que eu falei, irmãos, eu não saí de casa pensando, não está no meu esboço de sermão, eu não pensava sobre aquilo. Irmãos, se tem uma coisa que eu não faço, eu vou lá na igreja, quem será que vai estar lá? Irmãos, eu não faço isso. Não perco tempo com isso. Se algo tem que ser dito, precisa que o Espírito de Deus nos direcione naquilo. Simplesmente isso. Não temos por que fazer coisa encomendada, né? Quando a gente vai, não tem por isso, irmãos. Não tem por isso. Então, irmãos, quando eu falo alguma coisa, eu preciso edificar. E falar no momento certo, não falar no momento errado. Tem vezes que eu fico, muitas vezes eu preciso falar com alguém, eu fico ensaiando como é que eu vou falar. Como é que eu vou colocar a conversa? E algumas vezes eu prefiro orar. Para que Deus faça isso. Ou que Deus me direcione como fazer isso. E agora, irmãos, observem que o ato de entristecer o Espírito de Deus está relacionado ao pecado da língua. Está ao seu falar. Olha aí, está com sua Bíblia aberta? Eu já mudou aqui. Vamos lá. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, verso 29. Mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme necessidade, para que conceda graça ao que ouve. Não entristeçam. Tá? Não está falando de pecado. Se você pegar o relacionamento, a relação aqui está com o que você fala. Então, irmãos, o ato de entristecer o Espírito de Deus está relacionado ao pecado da língua. Quer dizer, entristecemos o Espírito Santo de Deus quando as nossas palavras machucam, difamam, magoam pessoas. Entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós deixamos de falar a verdade e falamos sem amor. Irmãos, eu posso falar a verdade, mas muitas vezes eu não uso do amor para falar. Tem pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Não, você é mal educado. Mesmo a sinceridade, nós podemos ser amorosos, educados para falar. Mas eu trabalhava numa empresa, e um dia
eu já tinha saído da empresa, a pessoa tinha saído, eu encontrei eles em frente à prefeitura, conversando, e ele virou para o outro e disse assim, sabe esse rapaz aí, mostrando para mim? Quando ele chamava a atenção da gente, a gente tinha que dizer obrigado para ele ainda. Irmãos, como nós falamos? Eu posso falar a verdade, mas sem machucar. Mas na igreja não, na igreja, no meu trabalho, na minha família, aonde você estiver. Porque você lá é representante do reino de Deus. Você pode falar sem machucar. Então, irmãos, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, irmãos, muitas vezes é com as nossas palavras. Quando nós deixamos de falar a verdade, mas quando falamos, não falamos com amor. Veja, irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo quando nós deixamos de pregar o Evangelho a uma pessoa que o Senhor colocou no nosso caminho. Irmãos, as pessoas que você vai evangelizar, não sou eu que vai fazer. É você. É aquele que está na escola, é o seu filho, é a sua filha, é o seu esposo, é o seu parente, é a sua família. Os irmãos aí, teve culto lá em Rafar, teve culto lá no Castellani, com família, certo, irmãos? Geralmente o pessoal, vou levar o pastor. Irmãos, ele conhece esta família. Teve mudança na vida de vocês? Cristo mudou a vida de vocês? Vocês é o testemunho vivo do Evangelho. Ele não me conhece. Só porque é o pastor? O que impacta a vida das pessoas é eles poderem ver na sua vida o poder do Evangelho, o poder de Jesus. Então, mas quando nós não evangelizamos as pessoas que Deus coloca perto de nós, que está no nosso caminho junto conosco, nós entristecemos o Espírito. Agora imaginemos quando nós falamos palavras carregadas de malícias, palavras chulas, baixo calão, mentirosas, enganadoras. Nós entristecemos muito também o Espírito Santo de Deus. Mas eu não fiz nada de errado. Não, mas você falou. Você pode não ter tido nenhuma ação, mas você falou. Você tem um amor fingido, por exemplo. Pecado, irmãos. Pecado. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Olha o verso 31 e 32. Aí, muitas vezes nós falamos assim, por que eu não tenho os dons? Por que isso não acontece comigo? A grande questão é como é que nós estamos edificando isso nas nossas vidas. Verso 31 e 32. Livre-se de toda amargura, indignação, má ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Não é só o outro que me perdoar, não. Você também. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Qual é o exemplo, irmãos, para nós? Cristo. Deus nos perdoou em Cristo. Então, quando você olha e pega o verso 31 e 32 e contrasta ele, o que deve, irmãos, estar perto e o que deve estar longe, se nós olharmos o texto. Por exemplo, o que deve estar longe do crente? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Se você vê a ordem que está aí, isso deve estar longe de nós. Não pode fazer parte da nossa vida. Não pode. Não tem como. Irmãos, a psicologia, juntamente com as filosofias orientais, principalmente o Zen budista, por exemplo, enfatiza que devemos nos controlar
quando estivermos em situação que suscite esses sentimentos pecaminosos. Que, aliás, irmãos, não são chamados de pecaminosos por essa psicologia. Ela não diz que é pecado, mas a Bíblia trata como pecado. Vejamos que a Bíblia nos ensina sobre o controle dos nossos impulsos e sentimentos, isso é verdade. Ela chama isso de domínio próprio. E domínio próprio, irmãos, é fruto do Espírito Santo em nós. Não é resultado de um esforço. Não é você sentar, dobrar as pernas, fechar o dedinho e ficar fazendo barulho. É fruto do Espírito Santo. Se você me perguntar como é que o Espírito Santo produz esse fruto em mim, quando eu deixo ser controlado por Ele. Quando eu permito que Ele controle todas as áreas da minha vida. Quando no momento em que eu teria uma perca do meu controle, do domínio próprio, eu estou clamando ao Senhor para que Ele possa trabalhar na minha vida naquele momento. Quando eu santifico a minha vida, para que haja esse controle do Espírito Santo em mim. Por isso, meus, que todos os domingos nós pedimos: Senhor, nós queremos mais uma semana nos esforçar para sermos santos, praticar a santidade diante da Tua presença. Mas se eu estou fazendo todas essas coisas que a Bíblia diz que eu preciso estar longe de mim, irmãos, não tem como eu praticar a santidade na minha vida. Se você olhar o texto, a Bíblia não nos manda controlar a ira, a raiva, a amargura, a gritaria, a maledicência, a malícia. Ela manda você ficar longe desses pecados. Longe. Longe deles. E não ficar controlando ela. Evitar isso. Fugir disso. Vejamos que muitas vezes dizem assim: mas não tem domínio próprio, mas você se envolveu naquilo. Você poderia ter ficado longe. Mas você se envolveu naquilo. Você está sendo culpado por uma fofoca, você poderia ter ficado longe da maledicência. Estou longe, estou fora. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Então, os frutos do Espírito Santo de Deus, se eu quero conservar, se eu quero que ele seja edificado cada dia mais na minha vida, eu preciso olhar os meus atos. Eu preciso olhar. Então, qualquer situação previsível, na qual eu vou estar sujeito a esses pecados que nós falamos, eu preciso me afastar. E me afastar o quanto eu puder. Por isso, mas que muitas vezes, quando se tem uma confusão, você vai ver sempre aquelas mesmas pessoas envolvidas. Sempre. Se começa uma panelinha, que é comum aqui, são todos crentes, tem uma panelinha, pode ver, está sempre aquelas mesmas pessoas envolvidas. Tem um problema, aquelas pessoas estão envolvidas. Elas não evitam. Elas não evitam. Nós devemos ficar longe o quanto puder. Então alguém nos pode perguntar: como que as situações previsíveis, com as situações previsíveis é fácil, e as imprevisíveis? Quando vem uma ira, por exemplo, de súbito, como vencer ela? Irmãos, realmente, de fato, é difícil. Mas à medida, irmãos, que nós, e eu vou usar uma palavra aqui, nos adestramos com as situações previsíveis, naquilo que acontece, eu sou capaz de dominar a ira, pedir a ação de Deus, não deixar que ela tome conta. Vai ser muito mais fácil também quando as coisas forem imprevisíveis. Mas se nas coisas previsíveis eu não sou capaz, irmãos, de controlar, eu não sou capaz de pedir a graça de Deus naquele momento, nas coisas imprevisíveis é pior ainda. Você vai aprender nos momentos que você pode aprender. É ali que nós aprendemos. É ali que nós aprendemos.
Você pode fazer o teste. Pode fazer o teste. E esses pecados, irmãos, devem estar longe de nós. Enquanto isso, deve estar perto ou dentro de nós, na minha vida, na sua vida, a benignidade, a afetuosidade, o perdão uns para com os outros. Olha o texto bíblico, vamos lá. Sejam toda a gritaria, maldade e calúnia, tudo isso tem que estar longe de nós, livrem-se. Verso 32, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Então, irmãos, o que deve estar dentro de mim? A benignidade, o bem, ou fazer o bem, a afetuosidade, o amor, o afeto, o perdão. Irmãos, e tudo isso tem que ser recíproco. Irmãos, tem muitas pessoas que acham que todo mundo tem que amar ela, mas ela não tem que amar os outros. Todo mundo tem que perdoá-la, mas ela não quer perdoar os outros. É recíproco. É uma mão, é uma via de duas mãos. Então, irmãos, na medida que eu quero, porque a gente muitas vezes diz assim, eu quero uma igreja acolhedora. Eu quero uma igreja... Você faz parte do corpo de Cristo? Quem é responsável por isso, então? Porque muitas vezes eu digo, eu quero uma igreja acolhedora. Eu quero uma igreja que olhe para mim. Eu quero uma igreja que seja amorosa comigo. Só, irmãos, que tudo isso você deve para o outro. Nós queremos que seja tudo com a gente. Mas para o outro, o que é que você está fazendo? Qual é a reciprocidade? Mas fica fácil nós dizermos assim que nós queremos uma igreja tal, uma igreja assim. Só que nós fazemos parte dela, do corpo de Cristo. E se não está acontecendo é porque nós não estamos fazendo. Nós, todos nós. Irmãos, tudo isso que eu devo fazer é imitando o exemplo divino. É imitando o que Deus fez por mim. O que Deus fez na minha vida. O que Deus continua fazendo para as pessoas que estão chegando. Irmãos, que nós possamos olhar, ver, pensar sobre o que nós temos feito. Se nós temos abominado o pecado mesmo, de qualquer forma que ele aparecer. Se nós, irmãos, temos lançado fora o pecado, de qualquer maneira que ele possa chegar a nós, nós temos lançado fora. Ou se nós vamos continuar dando desculpa para aquilo que nós fazemos. Se nós queremos, irmãos, que uma igreja seja atuante, uma igreja onde reine o poder de Deus, onde haja unidade através do Espírito Santo de Deus. O pecado, irmãos, tem que ficar cada vez mais longe de nós. O pecado tem que ser como João trata na sua carta, no capítulo 3. Tem que ser um acidente na nossa vida, não uma prática. Não algo que eu fico premeditando, mas algo que quando acontece, me entristece, corro para Cristo, porque Ele é o meu advogado. E eu posso confessar e terei o perdão. Que Deus abençoe você nesta manhã. Próximo domingo nós continuamos. Vamos falar sobre o nosso padrão, para o nosso comportamento. Quem é o padrão para nós? Será que é o pastor, o irmão Roberto, a Júlia, o irmão José, o irmão Afrânio? Quem que é o padrão para a sua vida? Vamos orarmos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado,
tem, ó Deus, edificado as nossas vidas, tem nos confrontado através da Tua palavra, principalmente, Senhor, nos momentos que vivemos, de dias difíceis, dias, Senhor, tenebrosos, Senhor, do pecado reina, ó Deus, que nós como Igreja de Cristo possamos viver uma vida santa e que seja agradável ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito, a fugir, Senhor, do pecado, de tudo aquilo que nos rodeia, de tudo aquilo que muitas vezes nos prende, ó Deus, que não nos deixa correr a carreira que está proposta. Ó Deus amado, mas que cada um de nós possamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus. Que nada, Senhor, chame a nossa atenção a não ser Cristo. Cuida, Senhor, guarda, Senhor, os nossos pensamentos, guarda o nosso coração, Senhor, para que sempre nós estejamos voltados para o Senhor. E nos ajuda, Senhor, a viver como irmãos em Cristo, cuidando um do outro, amando um ao outro, sendo sinceros uns para com os outros. Ó Deus, que possamos viver um amor não fingido, mas um amor verdadeiro, e que isso, ó Deus, possa qualificar as palavras que falamos, aquilo que dizemos para os nossos irmãos. Ó Deus, que sempre possamos ter uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, de edificação, Senhor, no tempo certo. Não nos deixa, Senhor, fazermos de outra forma, Pai. Nos ajuda, nos edifica através do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos agora. Amém, Senhor. Mas que Deus possa nos abençoar. Vamos nos dividir para a classe de escola bíblica. Só lembrando, irmãos, que no dia 30, que tem eleição, nós não temos o culto da parte da manhã, só o da noite, tá bom? Vamos nos dividir em classes.